Os detalhes da sessão solene sobre os 76 anos de Cubatão, realizada na Câmara Municipal da cidade. Pré-feriado prolongado, movimento nas estradas do sistema Anchieta Imigrantes rumo à Baixada Santista. No Saúde Animal de hoje, falaremos sobre os cuidados ao levar os nossos pets para o banho-tosa após a morte de um Spitz alemão. Véspera de feriado, quinta-feira, 17 de abril de 2025. Confira esses e outros assuntos agora no seu N2, que está no ar. Olá, uma boa noite para você. Aconteceu ontem no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a sessão solene em comemoração aos 76 anos do município. Acompanhe a matéria. Ainda fazendo parte do aniversário de 76 anos de Cubatão, a Câmara Municipal realizou uma sessão solene no plenário. O orador oficial da solenidade foi o ex-prefeito, ex-presidente do Legislativo, o empresário Wagner Moura. Eu comecei aqui em 2001 a 2005, então são quase 20 anos, né, com pagamento diferente, pessoas diferentes. E aí me veio aquela lembrança das pessoas que na época do primeiro mandato, que nem é a assessoria do vereador Luizinho, que hoje, né, o Carioca está aí de vereador, o Tinho e mesmo o César, prefeito de Cubatão. Então isso me chamou a atenção, né? E é um prazer imenso. Eu acho que faltava só isso para mim, né? Ser orador oficial dessa sessão, e eu agradeço a todos os vereadores da Câmara por me conceder isso. O diploma de cidadão cubatense foi entregue ao Dr. Vanderlei Mangi, delegado aposentado, bacharel em Direito e ex-diretor da Câmara Municipal. O diploma de cidadão cubatense era o que faltava em sua trajetória. Era uma coisa que me faltava, né? Ser cidadão cubatense. Eu nasci nessa cidade, mas o destino quis que eu fosse registrado em Guarujá. E essa homenagem de hoje, eu diria que era a pedra que faltava na coroa, né? Uma pedra importante, porque agora eu sou cubatense, né? Isso aqui é o coroamento de uma luta, de uma trajetória, de uma vida que eu dedico a todos os jovens, a todos os adolescentes que hoje moram nas periferias de Cubatão. Eu vim da periferia, nasci na favela, me tornei delegado de polícia, professor universitário, secretário municipal, diretor secretário da Câmara, chefe de gabinete. Então, se eu pude, eles podem também. E esse é o recado que eu quero deixar para os jovens e para os adolescentes da cidade. Mais uma vez, o Legislativo abriu as portas para que a solenidade ocorresse. O presidente Alexandre Mendes do Topete conduziu a cerimônia. Mais uma sessão solene importante, 76 anos de emancipação política na nossa cidade. Foi muito gratificante a gente ver as pessoas se emocionando nessa tribuna da Casa de Leis aqui em Cubatão. Sérgio Calçados ocupou uma cadeira de vereador na 18ª legislatura. Ele esteve representando várias pessoas que receberam o diploma de amigo de Cubatão. Eu não posso deixar de agradecer ao vereador Afonsinho. O vereador Afonsinho, que foi quem me convidou como comerciante, como um homem de história, de luta, me convidou para essa homenagem. E hoje eu não me considero um amigo de Cubatão. Eu sou filho dessa mãe Cubatão que há 76 anos abre os braços e tem uma história por todos aqueles que vivem e vivenciam isso. Então eu tenho orgulho de ser cubatense, eu tenho orgulho de tanto amor que essa mãe tem por nós. E agradecer mais uma vez a todos aqueles que estiveram aqui hoje, todos aqueles que foram de alguma forma envolvidos, todos aqueles que estão por trás do bastidor. Eu acho, assim como você, eu elevo isso para que todos possam entender o amor que essa mãe tem. Alain Matias, secretário de governo, esteve representando o Poder Executivo e levou um abraço do prefeito César Nascimento e ressaltou a importância da cidade. Trago aqui o abraço do prefeito César da Silva Nascimento, um momento histórico, 76 anos de emancipação da nossa cidade. Parabenizar a Câmara Municipal pela decisão assertiva da escolha dos nomes homenageados, principalmente o Dr. Vanderlei Mangi, o ex-prefeito e presidente dessa casa, Wagner Moura. Assim, cumprimento e parabenizo todos que foram homenageados aqui hoje. Agora, falar da nossa amada Cubatão é fácil. Uma cidade acolhedora que acolheu nossos pais, os nossos avós, símbolo de recuperação ecológica, ambiental, uma cidade que sempre esteve à frente do progresso
aqui da nossa região, do nosso estado e do nosso país. Importantíssimo hoje em Cubatão, principalmente hoje de manhã, ali nos casarões da Serra do Mar, a gente foi premiado pela ONU, né, como Cidade Verde. Antigamente cidade cinza, poluída, Vale da Morte, e hoje Vale da Vida. Mas a gente precisa compartilhar essas ações com o povo de Cubatão, com os cidadãos que fizeram tudo isso acontecer. Acontecerá aqui em Cubatão amanhã mais uma edição da tradicional Paixão de Cristo da cidade. A encenação mais longeva da região será realizada a partir das 7 horas da noite no CSU, Parque do Trabalhador. A abertura dos portões acontecerá a partir das 6 horas da tarde e a entrada no local é gratuita e acontecerá pela rua Marli Alves Pereira. É fundamental a sua colaboração com 1 quilo de alimento não perecível para ajudar o Fundo Social de Solidariedade aqui do município. A cidade de Cubatão vem acompanhando e monitorando os casos de dengue e chikungunya no município. Vamos conferir os dados divulgados pela administração municipal. Em abril de 2025, Cubatão divulgou os números atualizados sobre os casos de dengue e chikungunya na cidade. As autoridades de saúde estão monitorando a situação de perto, uma vez que essas doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Podem apresentar surtos em determinadas épocas do ano. Foram 38 casos confirmados de dengue no município, um aumento sobre o boletim anterior no mês de março deste ano. O número de casos descartados passou de 145 para 155 e 43 notificações aguardam o resultado da sorologia. As pessoas podem receber a vacina contra a dengue e as demais vacinas de rotina do Plano Nacional de Imunizações em 15 unidades de saúde do município, com salas de vacinação das 9 às 16 horas. No Brasil, cerca de 850 mil casos prováveis de dengue notificados ao longo desses primeiros meses de 2025. 73% se concentram nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Os 3 estados respondem ainda por 86% de todos os óbitos por dengue no país, sendo que São Paulo concentra 305 de um total de 430 mortes confirmadas no período. Sobre a chikungunya, o município segue 100 casos confirmados, 16 notificações foram descartadas e 8 seguem em análise. O Brasil registrou 42.785 casos prováveis de chikungunya nas 10 primeiras semanas de 2025. Na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Cubatão, o presidente da Casa, o vereador Alexandre Mendes, o Topete, teve um projeto de lei aprovado. Confira na matéria. O presidente da Câmara Municipal de Cubatão, o vereador Alexandre Mendes, o Topete, teve um projeto de lei de sua autoria aprovado em segunda discussão e em sessão extraordinária. A propositura denomina Maria Ponciano o logradouro público situado no Jardim Real. Mais do que justa essa homenagem a Maria Ponciano, né, que era conhecida naquele bairro como a Maria do Churrasco e a mãe da rotatória. Então, por isso, mais do que justa essa homenagem, os familiares presentes aqui hoje nessa sessão, que Deus abençoe enquanto no lugar que ela estiver. Agora, os familiares também se emocionaram. Não é para menos, né, presidente? O filho se emocionou bastante quando falou o nome da mãe dele, não é bastante emoção dele aqui, eu vi, e que Deus abençoe cada vez mais a família dela. Um investimento de mais de 6 milhões de reais entre obras na readequação e equipamentos. O espaço terá capacidade para 301 lugares. Eu estou falando sobre o Teatro do Anilinas. Essa semana, uma visita técnica foi realizada no local, autoridades estiveram presentes e a nossa equipe acompanhou. O prefeito César Nascimento, acompanhado do secretário de governo Alan Matias e de representantes da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Cubatão, realizou a primeira vistoria técnica do novo Teatro Municipal da cidade, localizado no Parque Anilinas. Nós estamos no cronograma, como eu falei, cumprindo, está sendo cumprido, estamos na primeira fase. A primeira fase nós entregaremos agora no primeiro semestre. O que é a primeira fase? Essa entrega como um todo, do grosso. Na segunda fase nós já entramos com as poltronas e com a parte de iluminação. Nessa primeira fase que estamos na reta final é agora a questão do ar-condicionado. Como vocês puderam perceber, a instalação dos ar-condicionados estão sendo finalizadas, estão encerrando essa primeira fase junto com a instalação do palco, onde vocês também puderam ver na visita. Na segunda fase é a parte da acústica, do som, da iluminação
e da plateia, onde vão colocar as poltronas já adquiridas, escolhidas inclusive até a cor, 301 lugares, 4 lugares para PCD e 4 lugares especiais reservados também para os mais obesos. O novo espaço contará com 301 lugares, distribuídos em 844 metros quadrados, oferecendo aos cubatenses mais uma opção de lazer, turismo e cultura, com uma programação variada de apresentações e eventos. É um dia muito feliz, porque aqui é uma obra, né, que é muito almejada pelos grupos artísticos da cidade, um teatro que já é cobrado há décadas, né, para os nossos munícipes, e hoje a gente tem o privilégio de estar aqui fazendo essa vistoria técnica, onde encontramos a obra bem adiantada, né, desse teatro que está ficando maravilhoso. Mas a nossa população merece e a gente fica muito feliz em poder estar entregando essa obra logo, logo para a sociedade cubatense. Agora o nosso assunto é o feriado. Amanhã, Paixão de Cristo e na segunda, Tiradentes. Para quem pode emendar, um excelente momento para o descanso. Com isso, claro, nossa região receberá muitos turistas durante o feriadão. Pé na estrada para aproveitar a sexta, o sábado, o domingo e a segunda. Expediente agora apenas na próxima terça-feira. E quando ela chegar, não será apenas o trabalho que fará parte do dia. A academia será uma boa pedida para correr atrás do balde depois de comer muitos chocolates na Páscoa. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, a estimativa é de que entre 274 e 421 mil veículos sigam em direção ao litoral durante esse feriadão. Nós teremos o reforço do policiamento, né, utilizando tanto policiais do serviço administrativo como os policiais que estariam de folga. Vai vir para reforçar aí o policiamento nas rodovias e garantir aí uma viagem tranquila. Para garantir maior fluidez e segurança no trânsito, diversas operações serão implantadas com acompanhamento da Artesp, de acordo com a Ecovias. Ainda segundo a concessionária, o fluxo maior deverá se intensificar a partir do final da tarde do dia 17. A operação prevista para o período será a descida 7x3. O ideal é fazer uma manutenção preventiva, né, no sistema de arrefecimento, sistema elétrico do veículo, né, e se precisar parar, pare algum sistema de auxílio ao usuário, bem como algum posto policial, para garantir a segurança. Estamos na Páscoa e com certeza você já deve ter visto o valor alto do ovo de Páscoa, não é mesmo? A alta mundial do cacau está impactando nos valores desse ano. A recente alta nos preços do cacau tem gerado preocupações significativas para as indústrias de chocolate, especialmente com a aproximação da Páscoa, um período crucial para as vendas de produtos de chocolate. Vários fatores têm contribuído para essa elevação nos custos, incluindo condições climáticas em regiões produtoras. O aumento do cacau vem desde o ano passado e em decorrência da quebra da safra em grandes produções. O proprietário Tiago Luiz vem sentindo esse impacto. Mas é um impacto que a gente sente, mas também a gente repassa para o nosso cliente e fica tudo certo. Porque a gente não pode perder a nossa qualidade, né? E o cliente que é nosso cliente, ele entende, né, que a gente precisa manter esse sabor no nosso produto. Para o cliente a gente só vende doce, mas não, a gente tem que ter um preço de custo que afinal a gente tem contas a pagar, tem os colaboradores, tem investimentos também. E para poder manter a empresa de pé, a gente sempre tem que estar repassando para o cliente o valor final do preço de custo que a gente está pagando nas coisas. Os especialistas alertam que, se a tendência de alta continuar, pode haver um impacto duradouro na indústria de chocolate, afetando não somente os preços, mas também a forma que os produtos são comercializados e consumidos. Os microempreendedores que vendem ovos de Páscoa podem se destacar no mercado com estratégias criativas e personalizadas. Como é que será que vai ficar o tempo na nossa cidade para esse feriadão prolongado? Vamos acompanhar na nossa previsão. A Sexta-feira Santa será de sol pela manhã, com algumas nuvens surgindo durante o dia, mas sem previsão de chuva. As temperaturas continuam amenas, variando entre 20 e 26 graus. Os ventos são leves durante todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 75% e 100%. O sábado amanhece com sol entre nuvens e há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros marcam mínima de 21 e máxima de 25 graus. Venta leve durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 80% e 97%.
O domingo de Páscoa será de sol entre nuvens pela manhã, com previsão de chuva ainda neste período. A chuva pode se estender durante toda a tarde e a noite. As temperaturas têm leve queda, variando entre 20 e 22 graus. Venta moderado durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 87% e 96%. Agora é hora do esporte no Últimas Notícias. Pelo Brasileirão, fora de casa o São Paulo ficou no empate e o Palmeiras venceu. Em seus domínios, Corinthians perdeu e o Santos finalmente ganhou. Veja daqui a pouco no Saúde Animal de hoje, falaremos sobre os cuidados ao levar o nosso pet para o banho tosa após a morte de um Spitz alemão. Fique com a gente também nas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão no Facebook e Instagram. Não saia daí, voltamos já. A Política Nacional de Saúde Bucal, o Brasil Sorridente, agora é lei. E o atendimento odontológico no SUS passa a ser obrigatório, porque todo brasileiro tem direito a um sorriso saudável. Às vezes eu me olho no espelho, eu faço bem assim, ó. Aí eu digo, oh, meu Deus, mas minha boca tá feia. Tá feia, mas um dia ela vai ficar bonita. Eu tenho esse sonho de ver. O programa tem como diretriz combater a dificuldade de acesso à saúde bucal e chegar em quem mais precisa, com atendimento preventivo e tratamento especializado. Eu estava sem rumo, sem entender como resolver o problema da minha filha. Eu não teria condições de pagar fora. E aí, graças ao SUS, eu consegui esse atendimento. Depois de anos esquecido, o Brasil Sorridente volta a ser uma prioridade do governo federal. E a primeira ação é ampliar a assistência com mais profissionais e mais locais de atendimento. Milhões de brasileiros que hoje não têm acesso a esses serviços passam a ser beneficiados. Agora é lei, agora é uma política de Estado, ninguém mexe mais. Quando a população ela tem a possibilidade de acessar uma política dessa natureza, ela tem saúde. Saúde bucal para todos é garantia de um cuidado integral, cidadania e uma vida mais digna. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta com seu Últimas Notícias e a morte de um Spitz alemão num pet shop aqui da região acende o alerta para os cuidados que devemos ter na hora de levar os nossos bichinhos ao banho e tosa. Está no ar o Saúde Animal. E para falar um pouco sobre esse triste caso, estou recebendo a doutora Tati Arick. Doutora, uma boa tarde para você. Boa tarde. Muito obrigada pelo Imagina. convite. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Então a gente vai falar um pouco sobre esse triste caso, né, que foi do cachorrinho Eros, que foi a um pet shop e ao sair do banho ele já passou mal, né, foi constatado o quadro de hipertermia. O que faz, doutor, o bichinho ter esse quadro, ter esse problema? Na verdade, muitos fatores podem contribuir para que isso aconteça. Às vezes o animal tem algum problema pré-existente, na verdade pode contribuir. Se o animal for cardiopata, focinho, aquele animalzinho braquicefálico que é o focinho mais achatado, eles têm essa dificuldade de troca de calor. Porém, o fator determinante é um ambiente muito quente e é por um longo período de tempo. Isso pode ocasionar um aumento da temperatura corpórea acima de 40 graus e pode aí ocorrer a hipertermia. Perfeito. O pet poderia estar com algum problema que pode ter afetado a sua saúde e ter levado a esse quadro, doutor? Com certeza, foi o que eu acabei de dizer. Às vezes o animal tem um problema pré-existente, né, como uma cardiopatia, algum problema respiratório, isso pode agravar aí o quadro, né, ou de repente ele tem com mais facilidade, mas em geral o fator determinante foi o que eu falei, aumento aí do local da temperatura ambiente muito alta, com aí uma prolongada exposição.
mas o animal tendo problema pré-existente pode contribuir, não necessariamente esse é o fator determinante. Causar. Perfeito. E a gente viu ali, né, no caso, que até a senhora falou, né, numa entrevista, que ele ficou com a língua roxa e ele ficou apresentando, né, um quadro ali como se estivesse cansado. Então, algum outro sinal que o pet pode apresentar, demonstrar algum sintoma sobre o quadro de hipertermia? Isso, na verdade, esses são dos sintomas, os sinais que o animal apresenta. Ele pode ficar com a mucosa roxeada ou avermelhada. Então, ele pode apresentar dificuldade respiratória, você vai perceber que ele está muito ofegante, dificuldade de andar, até convulsão, salivação. Isso são os sintomas que o animal pode apresentar. Então, é muito importante o profissional, de pronto, já identificar essas alterações, esses sinais, para ter uma atitude rápida aí para salvar a vida do animal. Tá, agora a gente vai falar um pouco sobre o pet shop, né? Tem alguma outra situação que pode ocorrer no pet shop que eu precise ficar atento? Olha, na verdade, existem várias coisas que podem acontecer, né? Não que vá acontecer. Por exemplo, uma queda, né? A gente já atendeu animal com quedas de banho e tosa, a lâmina cortar, então precisa dar uns pontinhos, esse aumento de temperatura no local, por isso que é muito importante o ambiente ser climatizado, ser um local arejado, com ar-condicionado, com ventiladores. Muito cuidado na hora de dar o banho também, pode entrar água no vidinho do animalzinho e ocasionar uma infecção. Então muitas coisinhas podem acontecer, não necessariamente vai acontecer. Então é muito importante o profissional estar atento, o profissional ter todo esse cuidado sob orientação veterinária para que diminua os riscos que aconteçam esses problemas, né? Perfeito. E agora a gente vai vendo assim, se o Eros tivesse sido atendido naquele momento ali no pet shop, ele poderia estar hoje com a sua tutora? Olha, ao meu ver, se o tosador tivesse identificado rápido ali as alterações, os sinais, ele ficou um pouco ofegante, você vê que ele não está levantando, ele está um pouco molinho. Então, se de pronto ele tivesse identificado, levado até o veterinário para intervir e de repente já entrar com algum suporte, muito provavelmente ele estaria vivo. Não temos como dar essa certeza, não sabemos qual era o quadro anterior, foi o que eu te falei, se tinha alguma doença pré-existente, enfim. Mas normalmente quando a gente atende animais com hipertermia, quando a gente faz um atendimento rápido, então a chance se torna muito maior da sobrevivência do animal, né? Porque pelo que a gente viu ali no vídeo, pelos laudos, demorou-se um pouco para fazer esse suporte, esse atendimento. E tem também as medidas emergenciais que o tosador pode fazer ali na hora e já encaminhar para o veterinário. Agora a gente vai também falar assim, vou levar o meu bichinho para o pet shop tomar o banho, né? Quais os cuidados com o local? Isso a gente conversou aqui no off, né? Ver se está bem climatizado. Eu vou levar ele pela primeira vez para tomar um banho. O que eu preciso me atentar para evitar os riscos, né? Olha, o que tem que prestar atenção? Primeiramente o local, né? Se é um local arejado ou climatizado, com ares condicionados, com ventiladores. O profissional, ele tem que ser instruído, né? Se caso ocorra essas emergências, um animalzinho passa mal, ou ter uma queda, ou ter um corte. Então isso pode acontecer? Claro que pode, mas tem que ter sempre ali, ó, se acontecer assim, uma orientação veterinária. É muito importante, você está lidando com a vida do animal. E o profissional, ele tem que ser, ao meu ver, muito atencioso, muito carinhoso, preocupado ali, que ama realmente os animais, né? Porque a gente vê que certos profissionais, enfim, acabam trabalhando ali pelo dinheiro, enfim, né? Algumas situações... Tem que gostar do que faz, amar o que faz, né? Sim, a maioria ama o que faz, principalmente com o animal, que você vai pegar um animal mais bravinho, um animal mais nervoso, então sempre com carinho, com cuidado. Então, se a pessoa tem já esse amor, então quando vê que o animalzinho já não está bem, já conhece seu cliente ali, o seu paciente, já vai, opa, tem alguma coisa de errado, já vai intervir, né? Então, acho que tudo isso é muito importante, a higiene do local também é muito importante. O que ele vai falar para a tutora, olha, achei uma pulguinha, um carrapato, vamos dar um banhinho, o ouvidinho está inflamado. Ter essas orientações é um básico, eu acho, para um banho em tosa. Tem um cuidado até porque também ali, querendo ou não, ele além de ser um cliente, quase que um paciente, né? Muitas vezes o tutor não sabe que tem um carrapato, uma pulguinha, igual você falou, uma otite também, né? Ele vai lá e dá essa instrução. Precisa ter essa instrução também para poder passar para o
pro pai de pet, né? Com certeza. E agora, assim, muitos, eu sou um deles, né? Eu tenho o Fred, às vezes eu gosto de dar um banho em casa, ele não gosta de banho, mas eu dou banho em casa. Eu dando banho em casa, eu posso fazer com que ele possa apresentar esse quadro de hipertermia ou até de hipotermia? Olha, você dando banho em casa, você tem que dar o banho com a temperatura ambiente. Muito provavelmente você vai dar no box, ali mais abertinho, não muito quente, claro, não muito frio. Uma temperatura ambiente, um shampoozinho neutro ou orientado pelo veterinário se o animalzinho estiver fazendo algum tratamento. Cuidado com os ouvidinhos, né? Tem que tampar com algodão para não entrar aguinha. Então, se você dando um banho com cuidado, usar o secador não muito quente, oriento aqui em casa, vocês possam usar de repente o secador com vento frio. Eu acho até mais seguro. Tomando essas cautelas, tendo essas cautelas, acredito que é muito difícil acontecer alguma coisa. Com um ambiente ali arejado, né, uma aguinha a temperatura legal, um secadorzinho vento frio, não muito quente, não muito frio. E também não muito próximo próximo do pelo do bichinho também, né? Que pode até queimar o couro do bichinho. Por isso que eu indico não tá muito quente o secador, né? Tá meio frio porque de repente a pessoa acabar esquentando, até ocasiona uma queimadura, não só hipertermia, mas uma queimadura. Perfeito. Então sempre tem que ficar de olho assim nessas coisinhas, nesses detalhes, né? Para dar tudo certo o banho. Para dar o banho do bichinho certo. Agora, só para a gente encerrar aqui, doutora, qual dicas, né? Você falou várias assim, mas que nem eu preciso levar o Fred para tomar o banhozinho dele. Quais dicas você dá assim para quem vai levar tanto pela primeira vez ou até para quem leva com frequência o pet para tomar o banho? Olha, primeira coisa é conhecer o tosador, quem está cuidando do seu animal, conversar, ver se a pessoa realmente tem um carinho, tem um cuidado, né? Procurar referências também do banho tosa é importante. Ver o local, se é climatizado, ver as gaiolinhas, ver a higiene, ver tudo certinho e aí vai sentindo, né, como o animalzinho reage. Tem que ter animal que não gosta de tomar banho, né? Tem pet que não gosta. Chega em casa mais agitado, acho que é por conta do tosador. Não, é porque é um ambiente estranho, é uma primeira vez de repente. Então vai observando as atitudes do animalzinho, vai conversando com o profissional, vê se tem um veterinário orientando ali aquele profissional no caso de uma emergência, de algo mais grave. Então isso tudo é muito importante. E ver também o local, ao meu ver, se tem uma estrutura adequada para fazer um atendimento rápido aí para o seu animalzinho. Perfeito. Então, são dicas de extrema importância, né, para quem vai levar o seu pet a tomar banho. Eu mesmo tenho, como já falei aqui, vou levar o Fred, já estou anotando aqui. Doutora, muito obrigado pela conversa, por essas dicas. Até o próximo quadro Saúde Animal. Até o próximo, boa noite. Uma ótima noite para você. Tchau.